Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus ao programa Hora da Verdade. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. E não esqueça, esteja sempre atento à nossa grade de programação, ali pelo nosso endereço virtual, www.horadaverdade.com. Você poderá estar por dentro de tudo que a Igreja Cenáculo da Fé tem representado a nível cristão, como também poderá estar participando dos nossos cultos ao vivo pela internet. Todas as quintas-feiras, 8 da noite e domingos, 7 da noite, você poderá estar participando, amém, dos nossos cultos em transmissão ao vivo, transmissão real, simultânea. Vai ser uma alegria muito grande poder ter você em nosso meio, mesmo que seja virtualmente falando. Ou então faça uma visita física ali na nossa sede em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Você poderá, amém, com certeza participar da igreja, dos cultos que estão sendo ali realizados em nossa sede, tanto pela internet como também fisicamente ali, e vai ser bem recebido por toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça também, estamos na página do Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Curta, compartilha, faça parte desse ministério de palavra, ministério de evangelização, ministério de compromisso com a fé. Amém? Estamos te esperando lá no Facebook. Ou então, pastordanielbatista.com.
amém, aonde é o blog pessoal do pastor, onde tenho tratado constantemente ali de matérias, de assuntos a nível pastoral para a tua edificação também. Estou te aguardando lá em nome de Jesus. Pastor Daniel, hoje dando início a um novo tema, programa da verdade, tratando sobre dízimo, dádivas e suas regras à luz da palavra de Deus. Tema que está em debate, polêmico, não sai daí, amém? Tenho certeza que vai edificar a tua vida, vai esclarecer as tuas ideias. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Lembra que você pode estar revendo todos os programas que já foram transmitidos aqui pelo nosso site. As reprises estão te esperando lá, ok? Hoje estarei abrindo um novo tema, dádiva e sua regra à luz da palavra de Deus, com base de orientação à Bíblia Sagrada, com objetivos estabelecermos conduta dizimal e ofertas. Com propósito específico, tratamos também sobre prática de loteria na fé. Amém? Você vai ficar sabendo com certeza o que é isso quando eu começar a falar aqui em nome de Jesus. Bom, hoje falarei sobre dízimo. O próximo programa tratarei com vocês aqui a questão das regras, a motivação, amém, para as ofertas ou para a prática do dízimo. Hoje vamos dar abertura aqui, amém, para falar do dízimo. Se o dízimo é uma coisa antiga, arcaica, desnecessária, imprópria à fé cristã, ou se o dízimo realmente é uma prática necessária para o cristão, que é o que está sendo debatido aí. E eu quero dizer para vocês, que estão participando do programa Hora da Verdade, que tem muita gente aí usando dos holofotes da corrupção e dos escândalos da igreja evangélica para justificar a sua não prática do dízimo, amém? Para justificar a sua infidelidade com o dízimo. Então tome muito cuidado, porque não é a minha opinião o que vai ser tratado aqui, é o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala. Então não é coisa do pastor, é coisa da Bíblia, o que você vai ouvir aqui. Primeira coisa que eu quero falar sobre dízimo, para você que está me ouvindo: o dízimo não é uma prática pública, o dízimo é uma prática ordenada à igreja, ao povo de Deus, que é uma dos fenômenos que o movimento evangélico conseguiu estabelecer, fazer com que até pessoas não cristãs dizimassem, amém, para vocês terem noção de como chegou a situação, porque a concepção é de que quem dá, recebe, é uma forma comercial, infelizmente, que se estabeleceu na prática do dízimo, mas é importantíssimo falar aqui que o dízimo é uma prática restrita, cristã, particular de quem realmente está estabelecido na fé cristã, não é uma prática pública, uma prática qualquer, para que outros façam, mas para que a igreja assuma. Malaquias 3,8 diz o seguinte: trazei o dízimo para a casa do tesouro, segundo a palavra de Deus, é uma ordenança. Ensina também Malaquias 3, versículo 8 adiante, que quem não se submete, quebra a conduta e acarreta a maldição divina e configura roubo, segundo a palavra de Deus. Texto de Malaquias 3, 8 em diante. Também nos ensina a obediência, e todos aqueles que obedecem dão a Deus justiça suficiente para que ele repreenda todo ou qualquer tipo de devorador. É o texto do qual o profeta trata, com base na lei, aquilo que Deus ordenou acerca da questão dizimal. Lembrando que dízimo significa décima, amém? Parte daquilo que se ganha, daquilo que se obtém. Aonde Levíticos 27 e 30 diz o seguinte, que o dízimo é do Senhor, que cai a tese de que o dízimo é para o pastor, o dízimo é para a igreja, o dízimo é do Senhor, é dele. Aquilo que você ganhou, décima parte, segundo a Bíblia Sagrada, é dele, tem que estar reservada para ele, porque é lei. Segundo a Crônicas 31:5 diz também que o dízimo é de tudo. Também aquela ideia, ou aquela opinião, ou aquela dúvida, se deve ser
tirado de uma parte do que se ganha ou de tudo que se ganha. Segundo a palavra de Deus, a 10ª parte da qual a lei de Deus estabelece é que ela seja tirada de todo montante. Amém? Então tome cuidado para que realmente aqui não seja praticado algum tipo de heresia. Então, segundo a palavra de Deus, a ordem existe. Ordenança é o que mais tem. O dízimo é uma coisa importante porque, segundo a palavra de Deus, quem não dá, segundo as Escrituras, ele rouba a Deus. Ele é tido como ladrão. Ladrão para Deus, ladrão da obra. Amém? Então a concepção de Deus de bandido, ladrão, mudou. Agora Deus enxerga o ladrão de uma forma diferente. Então quem dizima para Deus é obediente. Quem não pratica a fidelidade do dízimo, para Deus ele é ladrão, ele rouba. Então Deus não pode mudar a opinião, a concepção de ladrão, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e agora nós estamos liberados desse compromisso, que é o que eu vou tratar agora. O dízimo é uma coisa cristã. Segundo a palavra de Deus, Hebreus 7, versículo 4 ao versículo 8, que é um texto importantíssimo, porque ele é um texto messiânico, que se cumpre em Jesus. E ali no texto de Hebreus 7, do verso 4 ao verso 8, para quem diz que dízimo não tem citação no Novo Testamento, erram grotescamente. Versículo 4 diz o seguinte: Abraão deu o dízimo. Versículo 2: separou de tudo, e para quem? Para aquele que interpreta como rei da justiça, como rei da paz. Versículo 3: cujo genealogia não é contada, feito semelhante ao Filho de Deus. Versículo 8: aquele a quem testifica que vive. Segundo o texto de Hebreus 7, Abraão não deu o seu dízimo a um sacerdote. Abraão deu o seu dízimo a Jesus, o Cristo, o Messias. Porque Melquisedeque é a figura de Jesus no Antigo Testamento, segundo Hebreus 7, versículo 4 ao versículo 8. Se nós quebramos a visão bíblica, panorâmica, que Jesus começa no Gênesis, porque ele ali se prepara, depois ele se manifesta, depois ele apropria, depois ele traz consumação, porque a Bíblia toda gira em torno do que Jesus é, daquilo que ele é, como vontade, caráter absoluta. E quero dizer a você que está me ouvindo aqui agora, se eu disser que o dízimo não é uma coisa cristã, o texto de Hebreus não pode estar na Bíblia. E toda a visão cristocêntrica, toda a visão messiânica de Jesus se corrompe, se quebra, se contradiz. Então o dízimo é uma coisa cristã, sim. Porque Abraão, lá atrás, ele deu o dízimo para uma das figuras de Jesus no Antigo Testamento. Para você que está aí não dizer que dízimo não está no Novo Testamento. Então, por favor, prova o contrário do que eu estou dizendo aqui. Amém? Coisa importantíssima. Texto de Lucas 18, 12. Jesus traz uma parábola do fariseu publicano, do cobrador de impostos. Oportunidade para que ele fizesse alguma absolvição de compromisso em relação a dízimo. Não fez. Texto de Mateus 23, 23 se depara contra os fariseus e saduceus, falando dos seus problemas, dos seus defeitos, das suas hipocrisias, dos seus crimes. Faz citação sobre o dízimo e uma observação: mas não faz proibição da prática dizimal e se preocupa em trazer relevância do que é mais importante da lei e denuncia a hipocrisia e a autojustificação dos fariseus. Eu lhe pergunto uma coisa: com esta oportunidade Jesus não poderia ter dito:
acerca de alguma coisa referente a dízimo, ele faz a citação do dízimo, mas quando recrimina, quando bate de frente, ele vai contra a hipocrisia e a autojustificação. E o que Jesus quis dizer em relação ao dízimo aos fariseus? Que não importa você só dar o dízimo, é necessário que você tenha também justiça, misericórdia e fé. É como se ele ensinasse aos fariseus, não adianta a prática do dízimo na vida de uma pessoa, se ela não estiver disposta a trazer também consigo o compromisso com a fé, com o amor e com a misericórdia, que é o mais importante da lei. Mas dizer que Jesus absolveu a igreja dos compromissos de conduta, de fé, a começar pela questão do dízimo, é uma falácia, uma mentira que muita gente está disseminando aí, infelizmente, por causa da corrupção de pastores, por causa disso, daquilo que está acontecendo com a igreja, mas nada justifica um cristão abrir mão da prática do dízimo, nada, nem a corrupção da igreja. O dízimo é do Senhor, não é do teu pastor, não é da tua igreja, e você não dizimando, você está dando abertura para que Satanás não só roube tudo aquilo que é teu, como também dar a Deus elementos para que ele te julgue como um ladrão. E bandido não vai no céu, filho, ladrão da obra não vai para o céu, vai para o inferno. Ouça bem uma coisa que eu estou te dizendo, não há nada na Bíblia, na palavra de Deus, nem no mandamento do Antigo Testamento, nem nas falas do Evangelho, nas falas apostólicas, não há justificativa para que uma pessoa não pratique dízimo. Pelo contrário, há elementos suficientes para que a igreja seja assim, fiel no dízimo, com a obra do Senhor, com Cristo, com as necessidades materiais da igreja, visando sempre o bem-estar da obra. Há sim elementos suficientes para dizer que tem muita gente precando contra a igreja e contra a fé por não dizimar, pensando e achando que aquilo que ele faz é para a igreja e para o pastor. Então lembre, amém, sempre, a palavra de Deus não volta atrás. Coisa importantíssima que o pastor também quero citar para vocês aqui, propósito. Bem, eu disse que o dízimo não é uma coisa ímpia, para que o ímpio, a sociedade pública, ela pratique, porque não tem propósito, não tem justiça, não tem misericórdia, não tem fé. Para que dízimo sendo praticado no mundo? É coisa da igreja, é coisa do cristão. Falamos aqui que o dízimo é para o cristão, porque segundo a ordem messiânica de Jesus, amém, o dízimo não foi quebrado, porque a ordenança é clara, porque Jesus está na sua existência concreta, deixando claro a todos que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, não fazendo nenhuma restrição, nenhuma recriminação, nenhuma absolvição desse compromisso. Pelo contrário, dizendo que quem dizima precisa trazer consigo justiça, misericórdia e fé, porque não é só o dízimo que ele quer, também são as coisas do coração relacionadas à palavra. Mas o propósito, bom, eu vou dizimar para quê? Para ficar rico? Eu vou dizimar para quê? Para acumular riquezas, para as bênçãos descerem do céu? É aquilo que está acontecendo no meio evangélico hoje. Assimilaram a concepção que dízimo é loteria, que quem dizima recebe 100 vezes mais. Quem dizima, Deus faz transbordar o banco e a conta dele corrente. Concepção errada, ideia maligna, porque segundo a palavra de Deus, dízimo não é para enriquecer ninguém, dízimo não é para trazer bênção financeira só. Dízimo, segundo o texto de Malaquias 3:10, o propósito dele primordial é suprir a necessidade material da igreja, para que haja mantimento na casa do Senhor. Versículo 7 também diz, para a obediência do estatuto. Eu dizimo por obediência, eu dizimo para manter a obra do Senhor. O propósito é esse, não é o lucro, é a obediência e a obra. Paulo diz em 2 Coríntios 8:24, é uma prova de amor, de respeito, é uma prova de glória. Segundo o texto de 2 Coríntios, do capítulo 9, versículo 11 ao versículo 12, que também traz como propósito a assistência que se faz em favor dos santos, daqueles que trabalham
para a obra, como também transborda muitas graças com Deus quando o nosso coração faz por amor, quando fazemos em honra à obra, em honra os que trabalham nela, para que a igreja se mantenha, para que a sua atividade não seja comprometida. O propósito é esse, não é o lucro, é o serviço. 1 Coríntios 16, versículo 1, a coleta é para os santos, é para manter a igreja e os que trabalham nela. Amém? Mas não para que eles fiquem ricos à custa disso, mas para mantê-los na obra. 2 Coríntios, do capítulo 8, verso 8 ao verso 9, é a prova do amor, que é uma das coisas que eu mais amo quando Paulo prega. A prova do amor, do zelo, prova de riqueza espiritual. Quem dizima, quem oferta, prova que obedece o estatuto, prova que ama a igreja e supre a sua necessidade, prova amor, respeito, glória, prova consigo que está sendo transbordado muitas graças, prova consigo riqueza espiritual, zelo pela obra. Então a concepção e a ideia de que dízimo é para fazer rico dentro da igreja, isso é coisa para idiota, para gente safada que está debaixo do cristianismo, só para exercer ambição, que aliás é o próximo programa que eu vou tratar sobre isso, a Loteria Federal. A loteria da fé. Agora a moda é essa, entendeu? Dá para Deus, enche envelope, porque eles certificam bênção, retorno. Parece que a igreja virou uma bolsa de valores. Você injeta, você faz a tua renda crescer 100 vezes mais. Isso é coisa de investimento financeiro. Investimento se faz no banco. Se você quer ter retorno, vai para a bolsa de valores. Agora, se você quer dar a tua prova de amor, de respeito, de zelo, prova de crescimento espiritual, então nunca dizime, nunca oferte requerendo retorno. Nunca dizime, nunca oferte requerendo de Deus alguma coisa, porque você dá prova de que você não tem coração cristão. Deixo claro para vocês aqui que o dízimo é uma ordem, é coisa de cristão, e o seu propósito está bem longe de tornar a gente rica aqui, mas trazer à casa do Senhor a prova de amor que Ele quer, que o teu coração não gira em torno de retorno financeiro, mas de zelo, amor pela obra, pela igreja que faz o ministério da salvação, e por todos aqueles que trabalham nela também. Amém? Próximo programa eu venho tratando, amém, sobre a loteria na fé, e eu espero que você esteja junto comigo em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto orando por você. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. É
É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Tapa os ouvidos para não ouvir besteira, para não botar coisa errada no teu coração. Amém? A palavra de Deus está aqui como autoridade máxima. Amém? E ninguém é maior do que ela. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Momento de oração. Meu Senhor Jesus, eu lhe imploro pela tua graça, pela tua misericórdia, por todos aqueles que ouviram, Senhor, esta verdade. Pois sabemos, meu Santo Jesus, acerca daqueles que têm fraudado a tua palavra, acerca daqueles, meu Senhor, que têm desrespeitado a tua ordenança, acerca daqueles, meu Senhor, que só conseguem enxergar o homem, a instituição, mas não sabem valorizar e amar a oferta, Senhor, da cruz, a oferta do teu corpo, Senhor, que supera o 10º daquilo que se ganha aqui em vida. Sabemos, meu Senhor, que a oferta da nossa salvação supera e é muito maior, Senhor, de qualquer dízimo material. Que estamos aqui, Senhor, sendo abençoados com uma bênção que dinheiro nenhum no mundo paga. Pois sabemos, meu Santo poderoso, que esta graça foi derramada sobre nós, para que a nossa mente se abra, para que a luz do teu Espírito, Senhor, esteja sobre nós, para que possamos enxergar os verdadeiros valores da qual devemos defender, nos entregar. Senhor, tira toda a mesquinharia, tira todo discurso, todo debate vão, inútil. Pelo teu sangue eu te imploro e te peço por todos, Senhor, que ouviram esta mensagem, essa palavra, que eles se libertem da avareza, da ambição, da desobediência, do roubo contra a tua obra. Pelo teu sangue, meu Senhor, meu Salvador, eu te agradeço por todos, oro por todos, pela libertação, pela cura, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade fica aqui. Não se esqueça, horadaverdade.com. Próximo programa eu volto ainda falando de dízimo e agora falando das regras. Deus abençoe você. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.